Boa noite aos amigos de casa e aos amigos presentes aqui no Centro Espírita Maria Madalena. Hoje, dia 9 de janeiro de 2026, o mês de janeiro é dedicado à saúde mental e à hanseníase. Cuide de sua mente, observe seu corpo e procure ajuda quando precisar. Iniciaremos agora o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Item 17, a piedade. Hoje o Evangelho será realizado com nosso amigo e trabalhador do Grupo Espírita Francisco de Assis, na Ilha do Governador. E daqui, do Centro Espírita Maria Madalena, irmão Luiz Carlos. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, boa noite a todos. Estou na posição certa aí? Gente? É que aqui tem uma posição para todo mundo ver, né? É igual teatro, né? Bom, como todo trabalho que nós fazemos, né? O que a gente tem que fazer antes? A prece, a gente tem que preparar, né? Então, quem gostaria de fazer a prece hoje, não dói, viu? Não dói, de graça, tá? Não? Então, vamos lá. Senhor Jesus, Mestre amado, nosso Pai, nosso guia, nosso Mestre, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para que aprendamos um pouco mais da mensagem que o Senhor nos ligou no Evangelho. Que a gente possa trazer essas instruções e o teu exemplo como uma semente, como um fermento que vai nos ajudar a crescer, a desenvolver, para que um dia nós conheçamos melhor o que é a felicidade e a paz de espírito. Muito obrigado, graças a Deus. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar, sobre o capítulo 13, que fala não vê a mão esquerda, o que faz a mão direita. E o item 17 fala da piedade. A gente vai começar falando sobre fazer o bem e fazer o mal. Você acha que o nosso mundo tem mais bem ou tem mais mal? O que vocês acham? Eu acho que tem mais bem, sendo que não é tão divulgado. Isso. O bem é mais tímido. O mal sobressalta aos olhos. Não é verdade? Quer ver? Se a gente for passar ali agora, aqui na Rua Barreiros, de um lado da calçada tem alguém distribuindo comida, distribuindo sopa, aos desabrigados comentando. E do outro lado, tem um acidente com uma motocicleta, alguém ferido ali, qual é a tendência de juntar gente para olhar? Dando a sopa ou a pessoa que se acidentou? No acidente. A gente é mais ligado no mal, a gente é mais ligado nas coisas que ainda geram escândalos, não? Teve uma vez, certa vez, quando eu estava indo trabalhar na Zona Oeste, eu parei numa padaria para tomar café, Aí, aquela padaria tinha duas televisões, uma ligada no telejornal da manhã, que só traz tragédia, tá? Eu não vou falar o nome aqui, mas é um telejornal, se você ligar, de repente você não sai de casa porque ele só fala de tragédia. E o outro ligado num outro telejornal, que também fala de tragédia, mas ele estava mostrando que o policial fez um parto de uma pessoa que teve filho novo, deu a dor de dar o parto no ônibus, alguma coisa assim. Qual é a televisão que tinha mais gente? A que tinha um tiroteio, ali na área ali na Vida Brasil, esqueci o nome agora da comunidade. Não, a cidade foi mais para cima. Eu esqueci o nome agora, é em Padre Miguel. Não, era outro, eu esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro. Aí tinha um tiroteio lá, aquele helicóptero passando, aquela coisa toda, e tinha um outro lá mostrando o policial que fez o parto. Qual era a televisão que tinha mais gente vendo?
da tragédia. Então, infelizmente, gente, o mal, ele ainda chama mais a nossa atenção. Por que ele chama mais a nossa atenção? Porque nós ainda temos essa propensão a dar mais valor ao ser humano. Né? Quer ver? Se a gente quiser reunir pessoas, tá? Quiser reunir pessoas assim, se a gente falar de assuntos tipo caridade, piedade, a gente vai conseguir reunir as pessoas? Então, agora, se for para falar mal de alguém, rapidinho reúne. Se for falar, não, vamos falar mal da Cida. Muitos candidatos você reúne um monte de gente aqui. Brincadeira, tá assim. Mas vamos falar mal rapidinho, né? Falar mal do chefe, muito fácil, não é verdade? Tá? Então, isso ainda tem na gente, né? Esse resquício, digamos assim, essa chagazinha com relação a dar mais valor ou chamar mais atenção àquilo que gera escândalo, né? Só para você ter uma ideia, para a gente terminar essa parte, não? Certamente teve uma pesquisa onde, na psicologia, né, psicologia social, onde se colocou para alguns jovens na faculdade, né, falarem das qualidades dos professores, né? E a outra para falar dos problemas, né? Dos lados menos memoráveis dos professores. Qual é a lista que tinha mais coisa? A do lado mais memorável. Então, a gente tende, né, por uma questão que está lá no fundo do orgulho, da vaidade, a ser assim, a mostrar assim. Né? Então, mas o bem, ele existe mais na nossa sociedade. Basta ver que durante a pandemia, muita gente fez compra para pessoas idosas, ia levar porque muita coisa, as pessoas que não podiam sair de casa, que tinham problemas de saúde, questão de comorbidades. Né? A gente viu tamanha solidariedade na pandemia. Né? Também, fora da pandemia, a gente vê em vários lugares aí, lá na faixa de Gaza, pessoas que se ajudam, pessoas que procuram levar assistência, né? Procuram levar um socorro àquelas pessoas. E não precisa ir na faixa de Gaza. Aqui mesmo no Rio, né? Aqui quando teve aquele problema na Penha, o tanto de pessoas que foram apoio às famílias, né? Não estamos aqui dando juízo de valor do que aconteceu, mas as famílias que perderam pessoas ali, que perderam pessoas naquela condição ali, naqueles confrontos, foram abraçadas, foram acolhidas, foram vidas, né? Não interessa o que o parente ou o filho dela fez, interessa o sofrimento daquela mãe, assim como nós, não vai gostar de perder um filho. Né? Então, teve muita coisa nesse sentido. Então, o bem, né, ele ainda é um pouco tímido no nosso mundo, mas ele existe. Existe um número que o mal. Né? Mas aí tem aquela coisa, né? Pode passar? É aquela coisa da gente pensar o que é o bem. Né? O que é fazer o bem, no final das contas? A gente destacou ali, é seguir os desígnios de Deus, praticando o amor ao próximo e a si mesmo. Guardem, tem a palavra próximo. Né? Guardar o amor ao próximo e a si mesmo. Porque não tem como a gente ser feliz se tem alguém passando necessidade do nosso lado. Aí você vai dizer, Luiz, é possível sim, eu estou aqui de boa, tal, resolvi o meu problema. Aí você está dando vazão que é um profundo egoísmo. Aí se a gente agir assim, o que vai acontecer? A gente vê em alguns lugares. Eu vou me trancar num lugar cheio de grades, fugindo de tudo que tem exterior, e vou viver uma vida solitária, bem recôndita, não podendo trocar com ninguém. Isso é sinônimo de felicidade? Não. Isso é sinônimo de qualidade de vida? Não. Qualidade de vida é a gente se dar bem, a gente circular e ter uma troca normal, uma troca saudável com todas as pessoas. Então, por isso, fazer o bem a gente, o que a gente quer para o outro também, é uma condição da gente crescer, da gente se desenvolver. O que também significa fazer o bem?
o esforço pela reforma interior impulsiona a alma do estado de ignorância para a sabedoria, através do esforço e do aprendizado. Foi o que a gente está falando aqui agora na educação fraterna. A gente já nasce desenvolvido? Não. A prática do bem também é esforço. Nada na gente é dado assim como chip. Né? Deus, ele não é igual ao Morfeu daquela série Matrix. Não é isso? Você lembra da série Matrix? Eu estou muito bem. Tá? O modo que ele coloca uma capa de chip que a pessoa aprendia pelo telefone, aprendia fazer o quê? Aprendia a lutar. Com a gente, não. Deus pode fazer isso? Até pode. Por que ele não faz? Acho que ele não quer. Porque ele quer que a gente conquiste. Esforço, conquista, desenvolvimento. Daí a explicação da gente estar no mundo de provas e expiações. Está sendo testado e está o quê? Espiando, reparando aquelas coisas que a gente precisa melhorar, que a gente precisa lapidar dentro da gente. Não? Eu estou fora? Não, pode ficar. Inclui humildade, benevolência, respeito e o desejo de melhorar-se constantemente. Não? O que é humildade? Vocês sabem o que é humildade? Humildade é ser pobre? Não. Humildade é o quê? O que seria para vocês? A senhora quer falar, né? Humilhação. Oi? Humilhação, se humilhar. Não. Humildade não é se humilhar. Humildade é exatamente o seguinte: eu sei quem eu sou e conheço as minhas potencialidades, as minhas limitações. Não? E respeito as potencialidades, limitações da Igara. Então, ser humilde é eu ir lá no mundo da Igara sem fazer nenhuma forma de preconceito, sem nenhuma forma de julgamento, ir lá, aceitá-la como ela é e pronto. Sei que ela tem os talentos delas e eu tenho os meus. Não é isso que a gente fala na nossa visão? Se eu vou na casa de uma pessoa muito humilde, aí a pessoa fala assim, muito humilde, com poucas posses. Né? Que às vezes a pessoa tem poucas posses, mas não é nada humilde, é muito orgulhosa. Então a gente vai lá, aí você fala, pô, fulano foi aqui, tomou café na minha casa, comeu um bolo de fubá, sorriu, sentou aqui no banquinho. Nossa, como ele é humilde, né? Isso é o quê? Ele está demonstrando que aceita, que te respeita, que está dentro do mundo sem nenhum julgamento. A mesma coisa quando ele recebe você na tua casa, né, que você tem mais recursos materiais, mas ele vai lá e você vai aceitá-lo da forma que ele é, na simplicidade que ele traz. Ele não sabe usar a faca, tudo bem, mas ele está aqui, eu aceito ele do jeito que ele é. É isso que se chama humildade, não é se humilhar. É você ter certeza do que você é e respeitar o outro como ele é. Isso se chama humildade. Né? Aceitação. E não tem nada a ver com o poder aquisitivo. Né? Quer ver um detalhe? Eu trabalhava num centro, aos domingos, a gente distribuía comida, né? No final tinha a cesta básica. E para algumas famílias distribuía um frango assado. Sabe esse frango assado lá na televisão de cachorro? No domingo ali, frango assado? Né? Aí teve uma família lá que todo domingo ia lá trabalhar. Aí eu dei um frango assado para uma menina. E não, a senhora falou, Luiz, eu não quero frango não. Eu falei, você não quer um frango assado? Ela falou, não quero não. Por quê? Eu estou enjoada de comer frango assado todo domingo. Aí eu falei para ela, mas eu vou sair daqui e vou entrar na fila do frango assado lá e vou pagar. Ela, eu não quero não, botar para outra pessoa que eu estou enjoada. Ela é humilde? Não. Por que ela está de repente passando por aquela expiação ou pela prova? Para aprender a desenvolver a humildade mais pouco. Vocês estão entendendo? Ser humilde não quer dizer que é ser pobre. Ser humilde significa a gente entender a nossa condição. Né? E eu, né, quase eu pensei assim, não, vou pegar para vocês. Vou ficar nesse frango para mim. Já não vou entrar na fila, né? Mas aí, eu com a consciência, estava acontecendo espírita, aí eu falei, na cabeça responsável, ela passou para outra família o frango, né? Mas eu não posso negar que passou aqui, né, gente? Bom, pode passar, por favor?
Ali, gente, o que vocês acham? Qual dos quadros a pessoa está fazendo bem? Oi? Quando a pessoa está em silêncio, ele quer se amostrar. Ele está dando, mas está tirando foto, mas sempre dá. Então, quem está fazendo bem é essa aqui da moça em silêncio. E o outro não está fazendo bem? Gente, nos dois está se fazendo bem. Os dois estão fazendo bem. Né? Aí, dá para passar de novo? Né? Aí, é que tem aquela questão, né? Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Eu estou lá tirando foto do bem que eu estou, né? Tipo, estou fazendo bem, eu boto lá no Instagram, né? Agora Instagram, Facebook é coisa de velho, como falaram. Agora é Instagram, boto lá no Instagram, não, o que eu estou fazendo aqui? Gente, eu não estou falando, às vezes a gente tem que tirar foto, é bom a gente tirar foto, mas porque a gente está distribuindo alguma coisa que a gente pediu, solicitou, estou aqui cumprindo o que eu falei. Mas geralmente quando a gente faz isso, a gente tira foto da doação, não que você está assim, ó, né? Tá? Ali, aquele jeito que você está se autopromovendo em função do bem. Está fazendo o bem? Está. Mas isso tem a representação, tem aquilo, como a Rosane falou, o que Jesus ensinou para a gente? Não. Aquilo está te trazendo alguma transformação? Não. Muito pelo contrário. Não é exemplo de humildade, é exemplo de vaidade. Né? Quando a gente faz aquilo. Aquela menina em silêncio, ela sim estava fazendo o bem, segundo Jesus falou, com a intenção de fazer o bem pelo bem. Entendeu? Gente, isso é difícil pra caramba. Né? Ainda mais no da internet, né? Exatamente. Vocês são assim já? Faz o seu olhar a mão direita, seu olhar a mão esquerda? É? Você nunca ficou assim, ingrato? Eu fiz tudo! Eu dei tudo, aí eu pedi isso, não fez. Isso é o quê? Não saiba conseguir. A gente faz isso de vez em quando? É? Faz. Praveja, faz. Né? A intenção, gente, o que Jesus falou da intenção? Que a intenção não é o que a gente fala, é o que a gente pensa. Você pensou, já foi. Né? E às vezes a gente fala isso, né? Até uma história que o filho, né? A mãe pediu para o filho fazer alguma coisa. Essa história é real, né? E o filho falou, não, mãe, não vou fazer não, estou afim, estou cansado e tal. Aí a mãe, poxa, mas eu fiz tanta coisa para você, eu me sacrifiquei tanto, ia fazer isso, ia na chuva fazer isso para você e tal. Aí o filho, tá mãe, e daí? Que indenização? Tá? Porque ele, no final, ele falou assim, mãe, você tinha que fazer isso pelo seu filho, mas não necessariamente eu tenho que retribuir. Gente, isso é verdade. Tá? Claro, é um sentimento de aproximação, de carinho, de amor, que tem que ter, não. Se espera se ter com relação àquela pessoa que te criou. Porém, é obrigado que seja assim? Não. E a gente que fez um filho, criou um filho, se ele não for assim, a gente vai ficar chateado com ele? Vai, né, Cida? Vai, mas tem que começar a depurar isso. É isso que Jesus quis dizer ali, ó. Por isso, gente, é que tem que se esforçar muito. É por isso que a gente tem mais de uma encarnação. Né? A gente tem mais de encarnação para decorar isso. Não é uma encarnação só. Oi? Não tem nenhum santo aqui, não, gente. Não tem mesmo. A gente não tem. A encarnação é São, no nome, né? Então, já tem um passinho, né? Mas a gente tem muito que aprender. Tá? Quando eu falo isso, gente, estou falando de mim mesmo, estou falando. Não estou dizendo que você é assim. Mas Jesus traz esse modelo, porque quando ele esteve aqui,
ele gerou escândalo para aquelas pessoas que falam assim: Jesus, você vai perdoar essa pessoa que cobra imposto da gente? Vou. Eu vou curar o filho da pessoa, né? Teve essa passagem que ele curou o filho de uma pessoa que era romana, não ajudava muito os judeus. O romano desesperado, era um soldado, não, um centurião romano, falou: senhor, ajuda o meu filho. Aí o Pedro falou: você vai lá? Eu vou. Eu vou fazer o bem sem olhar. Essa é a grande questão, né? Esse é o grande problema que a gente precisa decorar, e tem a ver com a intenção. Não é aquela coisa que a gente fala da boca para fora, é do coração. Ah, pode passar, por favor? Tá? Aí é que vem, né? Caridade. Caridade é ação, né? Empatia é um sentimento, compaixão é um movimento. Isso tudo a gente chama de piedade. Que é o tema hoje, gente, ele vai diretamente ligado à piedade como expressão, né? Como esse sentimento que simboliza caridade, empatia e compaixão. É isso que significa a gente ser piedoso. Piedoso não é ter pena. Quando a gente sente pena, a gente está achando que o outro não tem condição nenhuma, ele não tem talento nenhum, ele não vai conseguir coisa nenhuma. Pelo contrário, quando eu penso em piedade, eu penso que eu estou fazendo ajuda, a caridade, a prática, né? Estou dando a caridade moral, a caridade material, a empatia, me colocando no lugar dele, que é um trabalho da humildade, né? E tendo o quê? Compaixão, sentimento de pertencimento, sentimento de ter aquela pessoa como um irmão. E isso também, às vezes, é complicado. Entendeu? É bem complicado, porque a gente precisa desenvolver muito. É por isso, gente, que o espírita, né? Kardec coloca bem, é o esforço, é o exercício constante, é estar aqui, né? No centro. Mas basta estar aqui no centro? Não. É a gente praticar isso no dia a dia, né? E saber o quê? Eu vou errar? Vou. Mas eu não sou feito de estrada de ferro. Eu vou errar, vou criticar o que eu fiz e vou buscar melhorar. Né? É uma jornada, é um caminho, é como se diz, a gente vai aprendendo a passar pela porta estreita. Né? Aí o item 17, eu tirei alguns trechos do texto, né, para a gente refletir. É Marcellus, né? Marcellus, qual é o nome do Espírito, né? Mas ele fala o seguinte: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Né? A gente se enternecer, a gente não tem esse coração duro. A piedade, ela representa o que é de mais sublime na cara. A caridade é a própria ação. A piedade é o sentimento. A gente se enternecer, a gente se envolver, a gente olhar para aquele nosso irmão realmente com compaixão e empatia. Não? É por isso, gente, que quando a gente faz isso, a gente sai de lá melhor, porque a gente aprendeu, porque a gente criou dentro da gente um pouquinho mais de a semente de compaixão, que é a forma da gente combater o orgulho e a vaidade. Né? Porque se a gente for ver bem, né, ante aos problemas que tem, né, às vezes é mais fácil a gente dar uma de avestruz, né, botar a cabeça no buraco e não ver aquilo ali. Mas só que aquele irmão que está ali, né, faz parte da minha prova, minha expiação, do que eu tenho que fazer aqui na Terra. Porque a nossa primeira condição de estar encarnado é participar da cocriação que Deus está fazendo nesse mundo. Né? Quando ele diz assim: eu vou te vestir se você tiver sem roupa, eu vou te dar de comer se você tiver sem comer, eu vou te dar de beber. Né? Quando Deus fala isso, quando Jesus trouxe isso, como está lá no Evangelho de Lucas, quem é que veio fazer isso? É Deus?
ele vem descer aqui e fazer isso. Não, somos nós que, à medida que a gente vai se aprimorando como espírito, como pessoa, a gente vai fazendo melhor, vai praticando o bem. E o bem significa o quê? Trabalhar na cocriação que Deus faz nesse mundo. Por isso, quando a gente faz o bem, a gente sente o bem, porque é essa célula, é essa luz que tem dentro da gente. Que nós não fomos criados para fazer o mal, nós fomos criados para fazer o bem. Tá? O mal é uma doença, né? É um problema no nosso percurso. E nós fomos criados com a semente do bem. Né? E tem aquela ditado que o pastorinho fala no livro dele. Queira você ou não, você é vaticinado, você é destinado a fazer o bem. Você é destinado a ser um espírito feliz, você é destinado a um espírito bondoso, você é destinado a ser um espírito evoluído. Espírito evoluído significa a gente trabalhar no bem, ser uma pessoa que vai praticar tudo aquilo que a gente viu antes. Principalmente o quê? A humildade, a aceitação, a compaixão, né? Fazer o amor ao próximo como a nós mesmos. Tá? Por favor, outra. Continuando. O sentimento mais apropriado a fazer que profitais, tomando de vosso egoísmo e orgulho, aquele que dispõe em vossa alma a humildade, a beneficência e o amor ao próximo é a piedade. Repetindo, gente, piedade não é sentir pena. Quando você olha alguém com pena, você está achando que a pessoa é um coitado, uma pessoa que não tem talento, que não tem força. Não. A piedade, ela enxerga a pessoa que ela tem força. Ela precisa o quê? De um empurrão, e ela vai seguir. Ela vai desenvolver. Você vai ensiná-la a pescar. Você vai ensiná-la a redescobrir os seus talentos. É isso que se chama ter piedade. Por isso a piedade é o sentimento que leva à caridade, que é a ação, toda essa ação. Tá? Isso, na autoestima. Tanto que nos centros, lá no outro centro, no trabalho, o Jefa, lá não se prevê dar cesta básica para as famílias a vida inteira. Não? Lá tem todo, tem que ter, não sei se é de 2 meses, 3 meses, vai se avaliando, vai se falando, você vai vendo. E na maioria dos casos, as próprias famílias falam: olha, eu já estou bem, eu não preciso mais. Pode passar a minha cesta para outra pessoa. Aí a gente vê, não foi só dar o alimento material, foi o alimento moral que fez a diferença. Né? Que fez tudo isso que a pessoa chega e fala: não, realmente não preciso mais, pode dar para outra pessoa. Não é que ela passou a ser abastada e ficou rica, não. É que ela não tem mais a necessidade de receber cesta para poder conduzir a sua família com dignidade. Ela está conseguindo fazer isso sozinha. Não? É isso que a gente chama de piedade. Tá bom? Então, a piedade é o que? A sabedoria do homem é a piedade. E o que é a sabedoria, gente? Vocês sabem o que é? Pode falar. Então, pode falar, não precisa. Pode baixar o dedo e tal, né? Gente, né? Quer falar? Pode falar. Ter saber é a mesma coisa que ter conhecimento? Se eu sou doutor em filosofia, eu sou uma pessoa sábia? Não. Não necessariamente. Digo que sabedoria, às vezes, vem muito mais das pessoas mais simples, mais, digamos assim, entre aspas, humildes, que mostram para a gente o que a gente deve, de fato, valorizar na vida. O que a gente deve, de fato, prestigiar, o que a gente deve, de fato, dar vazão na vida. Não? E é por isso que eu conheci uma senhora, como era na cidade, lá na Cidade de Deus. Não? Ela tomava conta das pessoas, das crianças lá, das mães trabalhavam. Não existia esse negócio de creche da prefeitura, nada disso. Você vê como é que eu estou velho, tá? Estou idoso. Não existia nada disso. Era
ela tomava conta das crianças. Ela fazia isso. Aí a gente perguntava na nossa cidade, que a gente lá era curioso. Por que você está fazendo isso? Para ajudar. Para dar chance das mães procurarem emprego, das mães trazerem o sustento para eles. E quando elas vêm para cá, pegam os filhos, sabendo que tiveram essa ajuda e são muito gratas e estão aí. São crianças que estão sendo amadas, que estão sendo levadas, que estão sendo envolvidas em todo esse sentimento. Né? Tanto, né, que naquela época não tinha tanto problema como a gente tem hoje, né? Porque não tinha essas telas de celular, não tinha essa exposição extrema a tanta informação, e às vezes informações que não são úteis, porque se tinha ali esse lado mais sentimental, esse lado mais envolvente, esse lado mais, digamos assim, do abraço, do acolhimento. Essa senhora, ela demonstrou para a gente o que era sabedoria. Não tinha dinheiro, não tinha nenhuma forma de benefício, mas tinha o quê? O lado de se fazer o bem, pelo bem maior, que trazia tranquilidade para ela e para todos ali no ambiente. Sabedoria é a gente saber onde se colocar e como se colocar. Saber aceitar aquela pessoa que, de fato, às vezes não está preparada para aceitar a gente ou não quer aceitar a gente. Se guardar rancor. Essa sabedoria que você fala da essência, ela não tem orgulho, não tem vaidade. Não tem orgulho, não tem vaidade. Né? Então, a sabedoria é isso. Inclusive agora, a sabedoria que eu tenho que parar de falar. Já está chegando a minha hora de eu parar. Infelizmente. Essa sabedoria é boa, né? Tá? Mas procure ler mais, né? E saber. Se você não é sábio, você é. Você chegou até aqui. E se você chegou até aqui, é porque você fez por onde, você criou por onde as condições. Então você é sábio. Podemos melhorar? Podemos. Mas isso é uma construção de aqui, tá? Então vamos falar de novo com Jesus, agradecer esse momento de encontro, de paz. E, Senhor, que nós sejamos sempre amparados e estejamos aqui reunidos em teu nome para aprender mais e mais. Graças a Deus, que assim seja. Quanta sabedoria, viu? Na hora certinha. Agora, Obrigada, Luiz Carlos, pelo seu estudo. Lembrando aos amigos de casa que amanhã é o dia do nosso bazar beneficente, de 8 horas ao meio-dia. Venham nos prestigiar. Lembrando que estamos de recesso quanto aos estudos e que iremos retornar em fevereiro, no dia 2, na segunda-feira. Na sexta-feira, dia 16, iniciando às 19h30 com a conversa fraterna e em seguida o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, as preces, a irradiação, os passes, a água magnetizada e a prece final. A energização acontece normalmente neste mês, sempre no quarto sábado de cada mês, que será nesse mesmo dia 24, das 8 horas às 11. E agora iremos terminar a nossa transmissão. Boa noite e que Deus nos acompanhe.